NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, Espírito Santo, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez nesta lição para comentar a última lição desse trimestre, a lição de número 13 da Epístola aos Efésios, que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos aqui agora para encerrar esse trimestre com chave de ouro, falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Pois bem, a batalha espiritual e as armas do crente é o título da nossa lição nesta hora. O textuário nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Quando eu coloco lado a lado, eu sempre gosto de fazer um paralelo aqui com o textuário, que é o nosso texto principal da epístola que nós estamos estudando nesse trimestre, que está lá em capítulo 6, versículo 11 de Efésios. Ele nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus. É a coisa que me chama mais atenção nesse versículo. E quando o comentarista da nossa lição, o nosso pastor Douglas Batista, coloca como verdade prática, eu coloco esse paralelo e coloco da seguinte forma: nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, que assim teremos a segurança, a certeza da vitória em Cristo Jesus. A vitória do crente em Cristo Jesus. Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, como nós já temos falado, é a Epístola aos Efésios que nós temos estudado neste trimestre, e ela, por sua vez, tem 6 capítulos. Estamos estudando agora o último capítulo da Epístola e também encerrando o estudo do trimestre nessa lição de número 13. Pois bem, o objetivo que nós temos que atingir no final da nossa lição: entendermos que a armadura de Deus nos assegura vitória, repetindo lá, ou até confirmando, afirmando aquilo que nós já tínhamos falado na nossa verdade prática. Introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Pois bem, introdutoriamente, o nosso comentarista aqui que diz que, finalizando, ou seja, concluindo todo o estudo ou toda a epístola de Paulo aos Efésios, ele nos diz que nós temos que lutar e resistir. Por isso que nós vamos estar estudando justamente sobre a armadura de Deus nesta lição. Tópico 1. Preparo espiritual do crente para a batalha. No ponto 1 diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência, frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse nos é conferido pela comunhão com Deus, por meio do Espírito. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Pois bem, quando o comentarista aqui está nos falando sobre fortalecidos no poder de Deus, ele vem nos falando aqui que nós temos que ser obedientes. Sem essa obediência, nós não seremos suficientemente fortalecidos no Senhor, porque nós não temos o poder em nós mesmos. Então precisamos ser revestidos. E para ser revestido, você tem que ter a obediência do Senhor para ser revestido nele. Aí você vai ter a renovação da sua mente e a santidade também espiritual e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ponto 2. Vigilantes em toda a oração e súplica.
Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de uma tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Pois bem, quando ele está falando aqui de vigilância em toda a oração e súplica, a Bíblia Sagrada, certa feita, ela nos manda orai e vigiai. Ou melhor ainda falando, vigiai e orai, porque vigilância, muitas das vezes, tem a necessidade até de vir primeiro do que a mesma oração. Em outro versículo ainda nos fala mais ainda, olhai, vigiai e orai, demonstrando que o crente tem que estar preparado mesmo antes de orar. Então ele tem que ter uma vida de vigilância em Deus. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem essa cobertura. E quando nós vamos lá passar mais adiante sobre o estudo das armas espirituais, nós vamos ver lá 5 armas de defesa e uma de ataque. E essa também de ataque também é de defesa. E é interessante nós notarmos que, na verdade, esta, para mim, eu posso incluir a 7ª arma que Paulo fala aqui, que é a oração, que é orando em todo tempo. Então, quer dizer, é uma forma que nós temos também de nos preparar. É uma arma espiritual também, que é explanada também neste versículo da palavra de Deus, neste capítulo que nos explana sobre a armadura de Deus. Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Você tem que conhecer o campo da batalha espiritual. Você não tem que ignorar os seus ardis, como diz na palavra de Deus. Você tem que conhecer as armas do mal, o campo de batalha do teu inimigo. Quando uma pessoa conhece a quem ele vai enfrentar, com certeza ele conseguirá vitória muito mais fácil, muito mais uma possibilidade maior, por causa que ele já sabe aonde vai atacar, vai saber os pontos fracos e assim por diante. E também é assim na nossa vida. As astutas ciladas do diabo é o ponto primeiro. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente. O líder é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. As astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade e, por último, promover ideologias cristãs. Pois bem, o que ele está nos falando aqui, o comentarista? O comentarista está nos falando aqui, primeiramente, que nós temos que conhecer as armas do inimigo, e ele fala aqui das astutas ciladas do diabo. Então, são muitas armadilhas e ciladas que ele tem. E ele começa aqui a enumerar, e enumerou pelo menos 7, mas certamente são até muito mais. E ele coloca aqui que a identificação desse nosso inimigo é identificado na Bíblia como diabo, ou seja, caluniador e acusador, por causa que o diabo, ele veio e está constantemente querendo caluniar a nossa vida, caluniar-nos contra o nosso próximo, contra o nosso amigo, e até diante de Deus, se Deus só se permitir. E nos acusar também. Então, dentre essas armas aqui, nós vemos que ele não é autor de nada. A única autoria que a Bíblia Sagrada nos fala que o diabo tem é que ele é pai da mentira. Então, mentira é uma das armas que ele usa contra nós. Deturpar, ou seja, mudar, trocar, confundir as verdades das Escrituras. Dissimular. O que é dissimular? É falar coisas que não está escrito, que não condiz com a verdade também. Falsos sinais, às vezes o diabo, como também tem um certo poder, ele consegue fazer certos sinais que, se fosse possível, até para enganar até mesmo os escolhidos. E nós temos que estarmos espertos e atentos com todas essas coisas que o diabo pode fazer contra as nossas vidas, tenta fazer contra as nossas vidas. Fazer acusações, o diabo também pode fazer acusações. E incredulidade, semear incredulidade, que é a falta de fé. Ele acusa a pessoa, e também tem a questão da incredulidade, que ele coloca incredulidade nos corações mais fracos. E ideologias anticristãs, ou seja, as coisas que aparentemente, como muitas vezes a gente vê até mesmo no mundo atualmente,
Coisas que aparentemente são boas, coisas legais, bacanas, são ideologia, mas às vezes são ideologias de gênero que estão totalmente fora aos princípios das palavras de Deus. Mas, se nós conhecemos as armadilhas do diabo e nós estamos revestidos da armadura de Deus que nós vamos estudar, passar a estudar, estamos estudando, nós vamos estar protegidos dessas astutas ciladas do inimigo. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de uma luta contra o ser humano. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Conflito contra o reino das trevas. Ele nos diz que não é física. A Bíblia Sagrada nos fala que não é contra a carne e contra o sangue, como está escrito na epístola que nós estamos lendo, capítulo 6, versículo 2. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, nos lugares celestiais, que nós temos que combater. Então ela não é física. Então essa luta também se dá tanto individual, contra cada crente individualmente, e também na igreja por um todo, contra a organização da igreja, contra as pessoas colocando um contra os outros e assim por diante. Ou na tua vida pessoal, te colocando contra o seu cônjuge, colocando até mesmo contra você próprio. Que coisa terrível. Mas às vezes acontece no ser humano. Mas nós vamos estudar as armas que Deus tem nos disposto para nós estarmos assim aprendendo e vencendo o reino das trevas. Ponto 3. As agências das potestades do ar. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos. Segundo, eles também são malignos. Esses formam as hostes espirituais da maldade. E terceiro, que é a letra C, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. A igreja é exortada a não temer. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos explanando? Ele está nos explanando que as agências das potestades das trevas, elas têm 3 aspectos, certo? Esses seres, eles têm 3 aspectos. Eles são, primeiramente, poderosos, depois eles são malignos e, por último, eles são astutos. Quando aqui o comentarista nos fala e nos explica sobre a questão deles serem poderosos, por causa do título que Paulo coloca lá na epístola que nós estamos estudando. Principados e potestades indicam poder, indicam primazia. Então, eles têm poder. Tem pessoas que às vezes podem pensar assim, mas irmão Miguel está falando que o diabo tem poder. Ele tem poder, ele só não tem todo o poder. Todo o poder só quem tem é Deus. Ele tem poder limitado, ele tem alguma linha de ação, algum principado, algum potestade que está nele, que faz até sinais, porém não tem todo o poder como o nosso Deus tem. Eles são malignos, eles são do mal, eles tentam e fazem o mal. Essas hostes espirituais da maldade estão aí justamente para fazer a maldade contra o ser humano e principalmente contra a igreja de Cristo. Eles são astutos, ou seja, são cheios de sutilezas, de espertezas. Eles agem sorrateiramente, eles agem de uma forma como agiram lá no Éden com a mulher, quando eles induzem ali a mulher a ter dúvida, quando na verdade o diabo já sabia da verdade. Ele não diz para ela que tal coisa era proibida. Ele pergunta, foi assim que Deus disse que tal coisa era proibida? Aí faz a pessoa pensar e a pessoa duvidar. Se não tiver, colocar uma pulga, como a gente costuma usar o termo, atrás da orelha, por causa que a pessoa às vezes não está firmada nas verdades de Deus. Mas nós vamos estudar a partir de agora as armas espirituais indispensáveis ao crente, que são essas armas que nós vamos estar estudando para nós resistirmos essas hostes, principados, potestades, esses poderes do mal. Nós vemos aqui nessa gravura, por exemplo, mostrando que Paulo se baseia na armadura do soldado romano. Aí nós vemos aqui o que seria a couraça para proteger, aqui o capacete para proteger a cabeça, o escudo para proteger todo o corpo, o cinto da verdade para dar mobilidade para o soldado,
As botas eram que para poder dar estabilidade, eram cravejadas, firmes. E a espada, que é a arma de ataque, ao qual ele poderia destruir o seu inimigo, como também se defender quando o inimigo lançasse alguma coisa contra ele, ele consegue se defender também com espada. Amém? Ponto 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Pois bem, o que ele está nos falando aí? Ele está nos falando, o comentarista está nos dizendo aqui sobre a armadura completa de Deus, que Paulo ele tira essa questão, revestivos de toda a armadura de Deus, ele tira com base no exemplo que ele vê no soldado romano. Nós mesmos, quando temos que explicar alguma coisa para alguém e a pessoa tem uma certa dificuldade em entender, nós trazemos ao conhecimento dela alguma coisa que é do cotidiano, principalmente dela, para ela entender, para ela saber facilitar o entendimento, a sabedoria dela, para não para poder facilitar o entendimento dela. Se Paulo fez, todos já conheciam como é que era a armadura do soldado romano, então ele usa isso aí. Então ele nos manda que a armadura completa de um soldado romano é bem armado, bem equipado, é que também nós podemos comparar para as pessoas possam entender a armadura de Deus, como que funciona na nossa vida. E não é uma arma própria, mas é dada por Deus. Nós temos que seguirmos e lutarmos com a arma dada por Deus. Por nós mesmos nada conseguimos. Ponto 2. As armas indispensáveis de defesa. Ele fala primeiro aqui, cingidos os lombos com a verdade. Peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo. A segunda, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo. Terceira, calçados os pés na preparação do Evangelho de Cristo. Em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão em testemunhar. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos comentando sobre essa questão que Paulo escreveu lá para os Efésios? Ele está nos falando aqui que quando eu pego aqui a expressão cingidos e verdade, eu vejo aqui duas coisas interessantes. Cingido, eu coloco na armadura de soldado. Verdade, eu coloco na armadura de Deus, para eu poder facilitar até mesmo o meu entendimento. Então, essa questão de cinto era para dar mobilidade ao soldado. Já para nós, é como a verdadeira doutrina de Cristo, que não nos deixa nos abalar. Nós vamos ter mobilidade mesmo num vento tenebroso que nós temos de doutrinas, de pessoas ensinando coisas catastróficas, médicos, cada dia mais, falando só de morte, falando que cada dia mais vai piorar. Mas se nós temos cingido sobre a nossa vida o cinto da o cinto de Cristo, o cinto da verdade, nós vamos nos desviar dessa mentira, porque nós teremos a verdade, a mobilidade da verdade para nós nos livrarmos de cada uma dessas coisas, tá? Na segunda, ele bota aqui, couraça da justiça. Quando eu pego couraça, eu pego a armadura do soldado. Quando eu pego justiça, eu pego a armadura de Deus. Então, tratava-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então, aqui, quando o comentarista aqui, ele está nos falando que era uma malha impenetrável para proteger o que é a armadura do soldado. Assim, também na nossa vida, a justiça de Cristo também nos protege, a justiça de Cristo. Se o inimigo lança um dardo inflamado contra você, uma coisa contra você, você saiba que a justiça de Cristo, nós não somos justos em nós mesmos, mas nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Então, no sangue do Cordeiro, pela justiça deste sangue, do sangue do Cordeiro, é que nós somos protegidos, porque Cristo assim nos protege. E calçados, os nossos pés têm que estar bem calçados. Calçados, os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, quando ele coloca aqui calçados, eu remeto ao soldado. Quando eu penso em Evangelho da Paz, eu penso em nós.
Então, a bota, ela era para dar estabilidade, ela tinha uma boa, um bom solado, digamos assim, preparado para não deixar ele se desequilibrar e cair. Já imaginou um soldado desequilibra e cai na hora da peleja? Vai ser abatido facilmente. Agora, na nossa vida, ela nos dá firmeza que o Evangelho proporciona. Então, eu sou salvo em Cristo, eu sou liberto. Nenhum mal vem me suceder, nem praga alguma chegará à minha casa. Onde que está escrito isso? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso me dá estabilidade para eu prosseguir e continuar prosseguindo no mundo. E assim nós vamos prosseguir no ponto ainda 2, só que a continuação das armas indispensáveis de defesa. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabelável em Deus. Quem detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O capacete da salvação, pesado e resistente, e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve para a proteção da cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Pois bem, aqui de novo vou fazer aquele paralelo. O que era do soldado e o que era de nós, de cristão. Então, quando ele bota aqui o escudo, eu vejo escudo, proteção do soldado. Quando eu vejo fé, é a nossa fé que nos protege. E assim como o escudo, que era longo, retangular e cobria todo o corpo dos dardos incendiários, assim a nossa fé inabalável em Deus nos protege das calúnias, das dúvidas, de rebeliões, de coisas que o diabo tenta nos atingir. Mas se nós temos a nossa fé inabalável, fé em Cristo, nos protege e nos guarda justamente desses dardos inflamados. E o capacete da salvação, que era uma peça pesada, porém resistente, porque era de bronze, servia para proteger a cabeça do soldado. Então, o capacete do soldado, a salvação nossa. Da mesma forma, a salvação ela nos protege quando o inimigo da tua vida, ele tenta, de qualquer maneira, te fazer duvidar da salvação. Porque a partir do momento que você duvida da salvação, você tem a tendência de perder essa salvação. E coisa triste é nós chegarmos aqui onde chegamos, perto da volta de Cristo, perdemos a salvação. Mas em Cristo Jesus, tomando posse desse capacete, de cada uma dessas armas, nós não vamos perder a convicção da salvação. Então, quando o diabo vem para você e vê a convicção, nota a convicção no teu coração, na tua cabeça, protegido pelo capacete da salvação, pela certeza de salvação, para ele é muito mais difícil ele tentar enganar alguém assim. Portanto, cada dia mais que estejamos protegidos por esse capacete. E o ponto 3, a imprescindível arma ofensiva. Eu tinha falado que nós temos 5 armas que nós estudamos já de defesa. E por último, a arma agora ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machiara, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, para resistir às ciladas, derrubar as fortalezas. Pois bem, o comentarista aqui, quando nos fala sobre a imprescindível, tem que ter essa arma. Você pode ter todas as outras armas, sem essa daqui, você tem que ter essa arma, que é a arma do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela, no termo dela original, nos leva a crer que é uma espada curta, identificando que o combate é pessoal, é frente a frente, é de pessoa contra pessoa, é de você contra o inimigo ali rente a rente. O ataque dele, ele vem diretamente contra você. Às vezes você está numa igreja e é mesmo durante o culto você diz, mas o culto, o pastor não foi muito vibrante, o calor não foi tão grande, as pessoas não estavam tão animadas. Mas você, meu irmão, como é que você estava? A batalha é contra você, a luta é contra você. A dificuldade é contra a tua vida. Então não adianta você tentar se justificar com as coisas que deixaram de acontecer, ou que aconteceram na igreja para com o teu pastor, ou para com as pessoas, se de repente o problema pode ser único e exclusivamente com você. Mas que o Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, ele possa nos guardar, ele possa nos revestir e nos dar vitória em nome de Jesus.
Jesus Cristo. E assim, nós vemos aqui o resumo da armadura de Deus para nós. Então, a armadura e a função. Foi aquele paralelo que eu fiz nesse instante. Aquele paralelo que eu fiz nesse instante, foi falando das peças do soldado com o paralelo da função, que está aqui escrito nessa tabela, que seria para nós crentes. Então, o cinto representa para nós a verdade. Tem que estar conosco. Nós não somos filhos do inimigo, que ele sim é pai da mentira. Então, nós temos que ter a verdade conosco. Couraça da justiça do soldado representa para nós a retidão. O que é retidão? Andar reto, andar no caminho exato. A Bíblia Sagrada nos fala sobre o caminho. Andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sapatos do soldado representa para nós a paz que vem das boas novas. Então, essa paz que vem das boas novas, você prega o evangelho, você fala do evangelho, você enfrenta o inimigo da tua vida com essa pregação do evangelho também. Quanto mais você prega para os outros, você também tem a convicção de certeza de salvação na tua vida. O escudo do soldado, depois, e em nós, a nossa fé. Fé inabalável no Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, nós temos que ter essa fé na nossa vida. Capacete, para nós, salvação. Salvação protegendo a nossa cabeça. O inimigo tenta, de qualquer maneira, te destruir, te falar que você não vai prosseguir, que você não é salvo. Mas é mentira dele, meu irmão. Você em Cristo Jesus, você tem esse capacete da salvação na tua vida, você será vitorioso em nome de Jesus Cristo. E por último, e não mais importante, talvez até seria a mais importante, a espada, que é a palavra de Deus, a espada do soldado, e para nós é a palavra de Deus. Esta palavra que nós devemos ler dia e noite, noite e dia, como Deus recomendou lá para Moisés sobre a palavra ensinar e educai, olha, colocar a minha palavra por umbrais das portas, ensinai as crianças sentando, levantando, andando pelo caminho, a mensagem, a palavra de Deus, que tem que estar sempre no teu coração para você entender todas essas coisas e você ser vitorioso em Cristo Jesus, porque lá que vai estar escrito sobre tudo isso que nós temos falado, e você tem a convicção, a certeza, você tem essa arma. Inclusive, irmãos, deixa eu dar aqui uma coisa que eu lembrei agora, um exemplo. Jesus Cristo, quando estava lá no deserto, talvez ele, como filho de Deus, ele poderia chegar e dizer para o diabo rapidamente, sai daqui, não me atente não. Mas quando ele foi tentado, por 3 vezes ele foi tentado, embora aqui dentro da palavra, mas por 3 vezes ele usou a palavra de Deus, nos dando o exemplo que nós temos que ter essa palavra de Deus também para vencer o nosso inimigo, destruir as hostes da maldade e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. E, conclusão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pelo sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestindo com toda a armadura de Deus. Capítulo 6, versículo 11. Pois bem, o que ele está nos falando aqui na conclusão? Ele está nos falando aqui na conclusão que Satanás, nós não devemos ignorar, como está escrito na palavra de Deus, os seus ardis, as suas armas, seu campo de ataque. Porém, isso aí não serve para nos amedrontar. Nós não temos que nos amedrontar. Por quê? Porque principalmente temos Deus, temos a armadura de Deus nos protegendo. Então, o crente salvo, ele é chamado, ele é convocado para combater também e vencer, revestido com toda a armadura de Deus. Deus nunca nos dá nada sem nos preparar, sem nos mandar, sem nos equipar. Nesse finalzinho de trimestre, no fechamento desta lição, algo assunto muito maravilhoso que nós vemos sobre a armadura de Deus que está comigo, que está contigo, tem que estar conosco para nós sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Pois bem, neste trimestre que nós estudamos, nós estivemos estudando acerca das verdades bíblicas na epístola de Paulo aos Efésios, né? E nós estivemos estudando todas essas lições aí. Nós vimos
cartas a Efésios, saudação destinatários. E por último, nós encerramos com chave de ouro a batalha espiritual e as armas do crente. Agora, quando nós passarmos para o próximo trimestre, no próximo trimestre, nós estaremos estudando. Eu agradeço por aqueles irmãos que nos sugeriram qual lição deveria ser passada ou explicada no próximo trimestre para cada uma das pessoas, para que os irmãos pudessem escutar. Então, 100% dos irmãos que assim participaram, nós vimos todos eles também concordando com o assunto de escatologia. Então, está aí a capa da nossa revista do próximo trimestre, que é o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Nós estaremos estudando todas essas 13 lições. Logo na próxima semana, na próxima lição, estaremos estudando a escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós vamos falar sobre a vinda de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre milênio, sobre grande tribulação que causa grandes, tremendo quanto dos outros, e vamos prosseguir continuando para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E como eu costumo sempre dizer, mesmo agora nessa conclusão de uma revista para a outra, como eu costumo dizer sempre, é só vitória.